A paz do Senhor Jesus, querido, seja muito bem-vindo. Você está aqui em Verdades em Goles. A palavra que eu quero compartilhar com você está em Êxodo 6, Onde o nosso Deus faz uma promessa para Abraão, que iria conduzir ele e o seu povo à terra de Canaã, terra da promessa. Parou para analisar o porquê de muitas pessoas que nós amamos ainda estão presas a muitas coisas, vício, a um pecado, a uma situação, a uma circunstância, sofrendo muitas vezes, agressão física, agressão mental, emocional, constrangimento e tantas outras coisas, e essas pessoas não conseguem se libertar. Deus, em verdade, sem goles nessa tarde, vem nos trazer um alerta e ao mesmo tempo um cuidado de Deus para com as nossas vidas. Todo o povo de Deus, esteve cativo. O seu povo que ficou um pouco mais de 400 anos preso na terra do Egito, sofrendo opressão física, financeira e também espiritual. Por acaso você conhece alguém que está sofrendo nessas áreas? Compartilhe esse vídeo com ela. Quem sabe o Santo Espírito, o dono desta palavra, pode falar também ao coração dessa pessoa e ajudá-la nesse processo de libertação. Amém? Então, o primeiro nível de libertação é o nível físico, querido. Muitas vezes é se libertar das agressões, se libertar do ambiente, se libertar de uma certa circunstância e situação. Então, o povo aqui cativo no Egito estava ali debaixo de opressão física, financeira e também espiritual. O povo estava sofrendo. O primeiro nível de libertação, queridos, é sempre o mais difícil. Sabe por quê? Porque é necessário fé da pessoa para muitas vezes fazer, ela não consegue fazer, que só a fé pode fazer por ela. Você já conheceu pessoas em que está numa situação, que sabe que está mal, que sabe que está errado, que sabe que está ruim, que sabe que aquilo vai conduzi-la à morte e ela não consegue sair? Então, esse é o nível mais difícil de libertação, porque essa é a necessidade da pessoa colocar a sua vida nas mãos de Deus, confiar que há poder do Senhor para libertá-las. A pessoa, creia naquilo, sabe, aumente a sua fé, coloque a sua confiança na pessoa certa, que é a pessoa do Senhor Jesus. E muitas vezes não consegue, Aí, queridos, Deus entra com o seu poder. O braço forte do Senhor foi quem tirou o seu povo do Egito. Eles precisavam de alguém se levantar, Precisava que alguém fosse para conduzir aquele povo. Mas os milagres, abrir o mar, destruir os inimigos, quem fez foi o Senhor. Então, sabe por quê que muitas vezes o primeiro nível, o primeiro passo de libertação na vida das pessoas é tão importante e às vezes é tão demorado, e há pessoas que nem conseguem, porque elas não conseguem colocar sua confiança totalmente no Senhor e seguir as orientações. Se aquele povo não seguisse as orientações e não colocasse totalmente a sua confiança no Senhor, eles não teriam saído. O povo escolhido sairia e eles ficariam. Queridos, diz a palavra do Senhor que saíram em peso, todos confiaram, todos seguiram a orientação. Era para passar o sangue nas bordas, das portas, todos passaram, Enquanto houve multidões de morte de primogênito do povo egípcio, o povo de Deus saiu ileso e ainda saiu abastecido. Então, entenda uma coisa, essa pessoa que você quer tanto libertar, ela precisa ouvir do poder de Deus. Sem que ela ouça do poder de Deus, siga as orientações desta palavra, que a sua fé, e tome uma atitude de fé em cima desta palavra, ela não vai conseguir sair. Então, o primeiro nível de libertação, nós entendemos que ele é totalmente espiritual, querido. Você coloca a sua fé, a sua confiança em Deus e Deus age em cima dessa fé. Então, o poder de Deus libertou o povo, tirou o povo do cativeiro físico. Libertação física, você precisa colocar 100% da sua confiança no Senhor. Crer que se você não tem condições de fazer por si, na sua força física, há alguém que você vai depositar sua fé, e esse alguém é o Senhor Jesus, a pessoa do Deus Todo-Poderoso, em que Ele vai fazer isso por você. Então, se você já colocou, queridos, a sua total confiança, total dependência nesse Deus Todo-Poderoso, creia. Mas, Roseni, só libertação física é suficiente? Nós sabemos que não, queridos. O povo ficou ali um pouco mais de 400 anos escravo.
eles dependiam de tudo que tinha no Egito. O nível da libertação que o Senhor faz é tirar a nossa dependência das coisas do mundo, da força do nosso trabalho, daquilo que podemos fazer e colocar também a nossa confiança em Deus. A libertação financeira que você também tanto almeja, que o povo de Deus tanto almeja, é essa. Você precisa tirar os seus olhos e tirar as suas mãos de tudo que você faz, totalmente a sua dependência em Deus. Esse primeiro e segundo nível de libertação, ele traz umas exigências, realmente as orientações e não ter medo. A palavra de Deus que a fé lança fora todo o medo, como também o amor lança fora todo o medo. Ele tira de dentro de nós todo o medo de perder, todo o medo de fracasso, todo o medo de não dar certo. Ele arranca isso da gente. Então, quando você se enche de fé, né, você sobe de nível. Você vai para esse nível em que você está confiando totalmente na sua dependência do Criador. Aquele mesmo Criador que te tirou com braço forte e mão poderosa do meio ou da opressão física. Né? A libertação financeira, quando eles tiraram os seus pés, tiraram o seu corpo físico, ambiente de opressão, né? Daquele ambiente contaminado e tirou a sua vida daquele ambiente. Alcançou libertação física e também libertação financeira. Uma vez que você acredita que aquilo que você tem hoje é melhor do que aquilo que Deus tem para te dar, você já está limitando o poder de Deus na sua vida. Porque Deus sempre pode fazer além do que os seus braços podem fazer, a sua força física pode fazer, o seu conhecimento pode fazer, por humano possa fazer. Deus dá sempre além em uma medida muito maior e muito mais abundante quando nós colocamos a nossa confiança nele. O primeiro passo é totalmente Deus agindo e nos arrancando daquele ambiente. Uma vez que nós já estamos fora do ambiente, podemos analisar, aí não é a hora de ter medo, aí é a hora de confiar ainda mais. Se houve fé em mim, confiança em mim, para caminhar com Deus, passar por meio do mar vermelho a pés enxutos, porque eu não vou confiar que o meu Deus tem poder de provisão na minha vida. O seguinte da libertação financeira é o momento exato em que o meu e o seu coração, a minha e a sua alma, o meu e o seu espírito vai confiar 100% na provisão de Deus. Ah, Roseli, 100% quer dizer que você não vai estar fazendo nada. Você vai estar primeiramente confiando, seguindo as orientações que o Senhor vai te dar. E aí o que a gente cria na nossa vida quando a gente faz isso? A gente vai criando uma dependência, não mais do mundo, não mais das coisas que nós sabemos, das coisas que fazemos, da nossa utilidade, né? Porque muitas vezes nós confiamos na nossa utilidade. Só que Deus, sabe aquele momento que você não pode fazer nada? Que aí que literalmente você se sente um inútil? É a hora que Deus mostra para você. Eu não preciso de você porque você me é útil. Você não é um objeto para mim, você não é uma coisa útil para mim. Você tem um valor e eu preciso te provar que diferente do que o mundo te vê, da forma como o mundo te vê, eu te vejo com valor e não com utilidade. Então, queridos, sabe, esse é um momento muito crucial na vida do cristão. Por quê? Porque ele tem que realmente confiar em Deus, mesmo quando ele não pode fazer nada. Deus nos favorecer ou ele prover para nós aquilo que nós precisamos, não diz respeito àquilo que está ao nosso alcance de realizar. E por quê? Porque o Senhor não nos vê como algo útil, como coisa. Ele vê valor em nós. Então, mesmo no nosso pior tempo, quando nós não estamos fazendo nada ao nosso ver, Deus vem e provém para nós. Você confia nessa provisão divina, né? Você destrói as cadeias e você destrói a opressão financeira na sua vida. Tanto no amor de Deus e no seu valor como filho de Deus, que você vai entender, Senhor, mesmo que eu não possa fazer nada, eu sei que o Senhor irá prover na minha vida. Eu sou uma coisa útil para o Senhor. Eu tenho valor no seu reino. Então, eu sei que o Senhor vai prover. No exato momento em que a gente coloca esse tipo de confiança, querido, a nossa área financeira diante do Senhor, Ele vem com a provisão e nos abastece, nos supre, libertação acontece. As cadeias da opressão financeira na minha e na sua vida são destruídas, dissipadas pelo poder que nós delegamos a Deus de confiar no favor e na provisão dele. Queridos, precisamos de mais libertação? Sim, queridos, ainda precisamos de mais libertação. Porque esse povo foi arrancado do Egito pelo poder da mão poderosa, o braço forte do Senhor.
Depois somos libertos das garras do inimigo. É isso que acontece na nossa vida. Nós somos arrancados da mão do inimigo, nós somos abraçados pela graça. Porque para a graça alcançar a minha e a sua vida, só precisamos abandonar a terra do inimigo. E tudo que lá existia, não trazer nada de lá. É povo escolhido seu. Então, banhados na graça, atravessamos a pé enxutos por meio do Mar Vermelho. E se algo de lá tentar seguir a mim e a você, pensamentos muitas vezes falam, mas você não merece ser liberto, você é um escravo, tem que continuar escravo. Destrói esses pensamentos. O próprio inimigo vier com força atrás de você, sabe o que Deus tem para esses inimigos, né? Tanto da prisão física, tanto da prisão financeira. Deus tem um mar vermelho para engoli-los. Deus fecha o mar vermelho e engole os nossos inimigos diante dos nossos olhos, querido. Esse é o poder do cuidado de Deus para com seus filhos. Você também deseja esse tipo de libertação para a sua vida? Então, queridos, você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor? Porque eu te digo com toda a certeza e convicção do mundo que não existe libertação para o ser humano que não passe, não seja primeiro lavado pelo poder da palavra, né, que é Cristo Jesus, o verbo vivo de Deus. Foi imediato a libertação física do povo? Sim, queridos. A libertação física, querido, ela é imediata. No exato momento em que o povo colocou a confiança, sabe, deles em Deus, Deus já tinha marcado no céu dia, hora, minutos e segundos para eles serem libertos. Em um segundo nível, para comprovar, né, de que de fato eles estavam livres, né? Então, uma vez que você não quer mais viver das coisas que você vivia, uma vez que você não sente mais vontade nem saudade das cebolas que comia no Egito, uma vez que você levou consigo somente aquilo que Deus ordenou que era para levar, as outras coisas você abandonou. E uma vez que a provisão chegou até na sua vida, mesmo você estando no deserto, uma sandália, só um par de roupa, ou só as coisas que Deus te permitiu levar, você sai e você está no deserto, mas a provisão de Deus vem. Então essa é a prova, né, de que você também financeiramente está livre. As suas finanças estão livres. Você não está mais preso a nada daquelas coisas do Egito. A libertação espiritual, como que ocorre? Porque nós precisamos desse todo, né, queridos? Para nós, de verdade, viver na plenitude de Deus, que Ele tem para nós. A espiritual, queridos, ela já é gradativa, né? Muitas pessoas não acreditam em maldição hereditária, né? Mas ela existe, tá? Roseli, mas a palavra de Deus, querido, ela é poderosa em nós, né? Daquilo que nós sabemos dela. Saber quer dizer aquilo que você pega e faz, quer dizer que você sabe literalmente, né? Que você segue literalmente, né? Que você vive. O saber quer dizer a respeito disso. Não é só conhecimento literal, é daquilo que você vive. Então, é disso, dessa quantidade, daquilo que você vive da palavra de Deus, é essa quantidade que te liberta. Então, por isso que há pessoas que não são libertas em todas as áreas da sua vida. Por isso que há pessoas que ainda não alcançaram a libertação espiritual completa, né? E nesse próprio ensino de Êxodo, né, que Deus usa como uma sombra para nos ensinar das coisas atuais em Cristo Jesus, mostra que essa libertação espiritual do seu povo foi gradativa. Dentro dessa libertação gradativa espiritual do seu povo, queridos, Deus permite e prepara também um deserto. Você entende? Então, o deserto para a libertação espiritual do povo, ele é necessário. Deus teria colocado ali um oásis, sei lá, um playground, qualquer outra coisa, não teria colocado no deserto. Deus colocou um deserto porque dentro dessa libertação espiritual do povo de Deus é necessário o deserto. O deserto, o povo montava a tenda e desmontava a tenda. Essa forma não é dessa, abandona isso, vamos seguir aqui. Agora é assim. Então o deserto é esse tempo de treinamento, queridos. Então, Roseni, a libertação física foi imediata. Por meio de quem? Do próprio Deus. Então, se alguém na sua casa, na sua família precisa de uma libertação física, entenda, Deus tem poder para libertar fisicamente. Quer do cigarro, quer da maconha, quer da droga, quer do pecado, quer da prostituição, quer de qualquer coisa. Aceita o Senhor Jesus, a libertação acontece, né? A financeira depende de que você vai abrir mão literalmente de tudo aquilo que o Egito te ofereceu como meios de ganho, você vai ter que abandonar. E uma prova de que você realmente foi liberto é quando você abandona tudo aquilo, todos os meios, mecanismos errados que no Egito você aprendeu para ganhar dinheiro.
né? Mas que você ganhava e perdia, porque você trabalhava para o inimigo, você estava na terra do inimigo, trabalhando para o inimigo. Então, uma vez com o Senhor, libertos pela graça, você não vai mais usar os mesmos mecanismos. Libertação financeira é você está sendo provido, né, pelas mãos do Senhor, sem usar as mesmas ferramentas que você usava antes, né? Dependendo totalmente do Senhor, confiando totalmente no Senhor. E a espiritual, Roseli, é você aplicar na sua vida diariamente, constantemente, progressivamente aquilo que você está aprendendo com o Senhor, o dono desse ensino, o dono dessa terra prometida que é Canaã, que você está indo. 40 anos de limpeza, 40 anos para ser totalmente liberto e para alcançar uma libertação espiritual, queridos. Novas possibilidades com garantia, isso que é lindo, queridos, com garantia de que a palavra dele tem poder para cumprir-se, se estamos fazendo o que tem que ser feito. Dizia para eles, monta a tenda aqui, eles montavam. Desmonta porque vamos para outra direção. Desmontava e ia. Seguir totalmente as orientações do Senhor é que nos garante, querido, de que a nossa libertação espiritual, ela está sendo progressiva. Porque eu me cansei, né? Você continua de onde parou, você não retrocede, né? Isso mostra que você está nessa progressão, nesse crescimento de libertação espiritual. O nível mais profundo da libertação, né, é essa, né, queridos? Em que você já vivenciou tantas coisas com Deus, você sabe que a sua caminhada nesse deserto com o Senhor só te deu uma certeza: eu posso confiar de olhos fechados em Deus. Porque quando eu estava preso e não havia possibilidade de sair, ele foi lá e com mãos fortes me arrancou, com o braço, né, forte me arrancou. Depois, quando ele me colocou bem distante daqueles que me oprimiam e eu não podia fazer nada no deserto escaldante, ele proveu na minha vida. Então, será que agora que eu já passei por tudo isso, já vivenciei essas experiências maravilhosas com Deus, de cuidado do meu Pai, né, que eu não sou órfão nesse mundo, que Deus cuida de mim, você acha que ele vai me deixar morrer? Né? Você acha que ele não vai me ajudar a eu completar essa minha liberdade, né, também espiritual, de saber que só há um Deus em que eu possa servir, só há um Deus que eu possa adorar e me amar como algo de valor e não algo útil? No Egito, queridos, você é apenas útil, mas na presença de Deus você tem valor. Decidiram caminhar para mais longe daquilo que os manteve escravos, né? E cada dia mais perto de Canaã celestial. A opressão, para mais perto de Deus, né? Para mais perto, para eu vivenciar, né, a terra abençoada, próspera, né, e abundante, prometeu a mim e a toda a minha descendência. Então, libertação para você, física, financeira e espiritual. E aí, você está disposto a vivenciar todos esses níveis de libertação na sua vida? Então, o primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus. Você entregar a sua vida para esse Deus tão poderoso, Senhor, ter esse libertador na minha e na sua história. Então, continue confiando, continue se entregando, né? Continue se banhando na graça, porque Deus tem muito mais para você e para sua casa. Amém? Verdades em Goles vai ficando por aqui. Deus te abençoe. Uma ótima tarde.